Fala galerinha que assiste aqui esse canal, que tem mais de... Não, na verdade só tem 4 inscritos. Bom, galera, eu acho que você chegou a esse vídeo por causa do título, que é um título meio polêmico, e quando as coisas é polêmica, assim, a gente gosta de chegar lá e dar uma cutucada para saber o que é que tá falando, o que escreveram sobre o assunto, não é mesmo? Então, esse vídeo ele tem o título de Porque eu creio em Ellen White. Por que eu acredito em Ellen White e não acredito em Mãe de Ná, nos Mormons e outros que se dizem profetas, inclusive esses que tem aí nessas igrejas, que diz que está profetizando uma coisa, está profetizando outra na vida do irmão, na vida daquilo outro. Bom, eu vou explicar, mas antes eu vou contar uma história para vocês que faz parte para você tentar entender por que é que eu creio em Ellen White, beleza? Então, ó, nos anos de 1840 surgiu um movimento, na verdade, para ser mais preciso, em 1844, existia um movimento que se chamava Movimento do Advento. Por que eles receberam esse título de Movimento do Advento? Bom, porque eles pregaram, pela pregação de Guilherme Miller, com o estudo da profecia de Daniel, de Apocalipse, eles entenderam que no ano de 1844, no dia 22 de outubro, se findaria uma profecia descrita na Bíblia, lá em Daniel. E essa profecia dizia que 2.300 tardes de manhã e o templo será purificado. E aí o povo pensava que o templo a ser purificado era a terra. E aí que a purificação da terra então seria a volta de Jesus Cristo a esta terra para purificar de vez. Porém, o que aconteceu? Em outubro de 1844, no dia 22, Jesus não voltou. E aí muitos começaram a se escarnecer, dizendo, eu nunca acreditei nisso de verdade, blá, 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 aquilo ali, aquilo outro. E aí o que aconteceu? Ficou um restinho de povozinho pequenininho que queria entender o motivo de por que Jesus não voltou. E aí esse povo, ao invés de sair caçoando de Deus, eles voltaram para a Bíblia e novamente foram ler, para tentar entender o motivo de Jesus não ter voltado na data em que eles haviam marcado. Acontece que esse povo, ele foi crescendo, esse movimento. E aí, de 1844 até 1863, esse povo já tinha ficado muito grande. E aí, em 1863, fundou-se, então, oficialmente, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E uma das pioneiras dessa igreja, daquele movimento, um movimento adventista e da Igreja Adventista, estava Ellen White, casada com o pastor Tiago White. Então, por que eu contei essa história? Porque é necessário que você entenda um pouco dessa história, porque você, com certeza, você não vai ler em livro. Você, costumeiramente, você vai fazer o quê? Você vai ver a internet, abrir a internet e vai buscar lá o que falam de bom e o que falam de mal. Tá falando de bom isso, tá falando de mal isso. Eu peso na balança e vejo, não, o de mal tá melhor, então eu vou acreditar no mal. Geralmente é assim. Então, por que eu acredito em Ellen White? Ellen White, ela não teve nenhum estudo. Ela só estudou até a primeira, se eu não me engano, até a 4ª série do ensino fundamental, que seria para nós aqui o ensino fundamental. O ensino fundamental, o ensino básico. O que acontece? Ela não teve esse tipo de estudo. Por que ela não teve esse estudo? Porque quando ela era criança, ela recebeu uma pedrada e aí ela ficou totalmente debilitada, e ela não conseguia frequentar as escolas. E por diversas vezes ela tentou voltar à escola, porém ela não conseguiu voltar à escola. O que acontece? Essa mulher sem estudo, sem nada, ela falou de religião, ela falou de nutrição, ela falou de astrologia, ela falou de tudo que você possa pensar. E os conselhos desta mulher, que geralmente as pessoas dizem que não acreditam, fez com que existisse os hospitais adventistas, que são conhecidos como os melhores hospitais do mundo, fez com que existisse escolas adventistas, universidades adventistas e muitas outras coisas. Simplesmente os conselhos dados por esta mulher, que a gente não acredita que veio dela própria, mas sim de Deus, fez com que existisse umas coisas grandiosas. Por exemplo,
as universidades adventistas, que são conhecidas mundialmente, os hospitais adventistas, a medicina, nossa medicina, e fora as profecias que ela disse lá atrás e que aconteceu aqui. Uma das que eu mais gosto é quando ela é convidada a ir a ver umas construções, e essas construções, elas são aparentemente bonitas. E aí do nada a senhora White começa a ter uma visão e Deus mostra e ela descreve. Ela descrevendo, você comparando com a imagem, é muito idêntico e parecido à queda do World Trade Center. Isso aconteceu lá na década de 840, 860, 860, 70, mais ou menos por aí. E aí ela fez essa profecia, falou essa profecia, e quando na verdade, quando aconteceu lá em 2011, a queda das Torres Gêmeas. E muitas outras profecias que ela disse, por exemplo, falou de carne de porco, quando ainda não se tinha nenhuma experiência, mas ela falou que existiam os vermes, que essa carne fazia mal, e muitos outros alimentos que causavam câncer, que a medicina só veio a começar a descobrir a partir de 2000. Então, por que eu creio na senhora White? Porque ela falou e aconteceu. A vida da senhora White descreve aquilo que a Bíblia me diz que é uma vida de um profeta. Uma vida de sofrimento, uma vida de trabalho duro, uma vida de fazendo aquilo que Deus quer que as pessoas façam. E foi assim que foi a vida dela. Agora, meu irmão, desculpe você que faz parte da Assembleia de Deus, faz parte da Igreja Batista, Católica e todas as outras igrejas. Respeitamos muito vocês, respeitamos bastante vocês. Mas nós, igrejas adventistas do sétimo dia, nós temos uma luz um pouco maior daquelas que vocês não têm. Primeiro, por quê? Porque vocês não acreditam na senhora White. E segundo, porque a igreja adventista acredita nela e toma os escritos dela e vão ler os escritos. O escrito dela não é regra. Não existe nada que a senhora White fala que há contradição com aquilo que a Bíblia fala. E no momento, se um dia chegarmos a descobrir que há uma contradição naquilo que a Bíblia fala, aí então a gente abandona esse escrito e aí a gente não acompanha mais a senhora White, entendeu? Um profeta ali não erra. Não erra, eu não falo no sentido doutrinário, porque o ser humano erra. E é normal errar. O ser humano não é um super-herói. Ele vai errar, porque ele é humano. Mas a vida da senhora White mostra que seres imperfeitos, seres humanos, pode sim ser usado por Deus. Beleza? Falou, galera. O vídeo acabou. E eu quero que vocês se inscrevam nesse canal aqui. E aí vocês vão receber mais vídeo polêmico. Dá uma sugestão aí, o que você achou do vídeo, acredita ou não acredita. E eu peço uma coisa muito importante para vocês. Se vocês querem entender a respeito da senhora White, leia na fonte. Vai pegar os escritos dela, pega toda... Ela escreveu mais de 10.000 páginas. É muita coisa, gente. Escrevendo na mão, não é escrevendo em computador, nada. Ela escreveu à mão. É muita coisa, é muito conteúdo. Vá pegar o conteúdo e vai estudar. Saia da internet. Não vá buscar informação sobre uma pessoa na internet, porque a internet está cheia de coisa que não presta. E está cheia de coisa que presta também. Porém, a maioria das coisas é que não presta. E aí eu quero dizer para vocês, Guilherme, que estava comentando comigo lá, o Fábio, o Paulo, e o George Clooney, tem o privilégio de trabalhar com o George Clooney. Cara, por isso que eu creio na senhora White, porque os conselhos dela fizeram com que hoje a instituição adventista do sétimo dia seja uma instituição respeitada. E aí a gente seguiu exatamente o conselho da senhora White. É uma ordem? Não, é um conselho. Mas aquele negócio, né? Muita gente diz que se conselho fosse bom não se dava, se vendia. Mas como a gente quis seguir esses conselhos, exatamente aconteceu de sermos uma das instituições mais respeitadas no meio religioso. E somos uma das únicas religiões mundiais. Existem duas religiões católicas, que é a católica ortodoxa romana e a católica que é adventista. Católica quer dizer mundial ou universal. Então nós somos uma instituição universal. Então, duas dicas. Busque na fonte e saia da internet. E é por isso que eu creio na senhora White.
Eu espero que você tenha entendido. Busque ou coloque comentário aqui embaixo, diga o que você achou do vídeo. Tá horrível, não presta, só fala baboseira. Diga o que você quiser, eu vou responder se Deus quiser. Grande abraço e falou!